Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, para sua vida. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você de alguma forma, tá? Até porque Ele está falando com todos nós, a todo momento, todos os dias, né? Então, eu vou ler uma passagem aqui que eu tenho certeza que vai mexer com você um pouco, sabe? Porque nos dias de hoje, Deus ele não quer só falar comigo, com você, mas Ele quer fazer você pensarmos no que nós estamos fazendo no nosso momento livre, no nosso tempo em que nós estamos aqui, tá? Eclesiastes capítulo 12, tá? E é o versículo 12 ali, tá? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços se curvarem, os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, os já serem pouco, e se escurecerem os que olham pelas janelas dos seus olhos. Faça isso antes que as portas das ruas se fechem, o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começaram a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Amém, gente? Olha, eu vejo esse versículo aqui, gente, como mais uma das provas de que Deus, ele declara a vinda de Jesus, né? Porque existe outra passagem, existem várias passagens, na verdade, que Deus deixa muito claro que quando Jesus virá, o sol se escurecerá. E, enfim, essa é mais uma passagem, só que eu não escolhi ela, tá, gente? Simplesmente estava lendo a Bíblia e, enfim, e Deus falou ao meu coração. E, gente, sinceramente, essa é só mais uma das passagens que declara a vinda do Senhor Jesus, né? Ela não é simplesmente uma passagem para mim, para você, de se fortificar, de nós, sabe, colocarmos ela simplesmente como uma palavra de precisão no momento. Mas ela é também um lembrete de que Jesus, quando ele voltar, ainda acontecerão, ele ainda afirma, né? Que acontecerá, que o sol se escurecerá, que talvez os próprios escolhidos já estarão cansados, porque aqui diz que os homens fortes do passado já não terão tantas forças assim. Então, os seus escolhidos estarão já quase perecendo, né? Por conta da volta do nosso Senhor Jesus. Deus diz que os próprios escolhidos, eles estarão cansados no dia. Nem os seus escolhidos terão força, porque a aflição na terra será tão grande que os escolhidos talvez perecerão, porque quão difícil é, né? Porém, gente, isso significa o quê? Significa que muitas vezes as pessoas estarão em busca, muitas pessoas querão saber de Jesus, querão ouvir a palavra, querão ter algum conforto da palavra de Deus e não encontrarão, porque os escolhidos de Deus estarão cansados demais, esperando pela volta do Criador, né? Porque o trabalho dos escolhidos já estará cessado, sabe? Já estará se acabando. E quando o trabalho dos escolhidos estiver se acabando, assim voltará o nosso Senhor Jesus. E então eles não terão mais palavras para essas pessoas que necessitam
mas eles estarão já prontos para receber Jesus, obviamente. Eles já estarão preparados, porque eles já passaram as palavras para quem precisava, eles já deram tudo que eles tinham que dar, né? E infelizmente não vai ter mais ninguém para nós escutarmos a palavra. Não vai ter ninguém para saciar a vontade dessas pessoas que vão querer ouvir a palavra de Deus. Não vai ter mais ninguém, não vai ter igreja para saciar a vontade dessas pessoas. Procurarão, não conseguirão encontrar, porque os dias serão difíceis, os dias serão de tormentas. Por isso que Deus declara nessa passagem aqui de Eclesiastes que você vai querer se levantar pela manhã e não vai ouvir o canto dos pássaros. Você todos os dias com certeza acorda e escuta o barulho dos passarinhos, escuta o barulho das aves, enfim. Imagine não ter mais elas. Então já é um significado muito grande, né? Deus diz que não vai mais haver. Não vai mais haver essas melodias bonitas que a gente escuta. Porque aí então as aflições virão. E aí então será mais difícil ainda. Por isso lembre-se de Deus. O que Deus está falando para mim e para você? Para se lembrarmos dele todos os dias da nossa vida. Se estamos bem, se estamos felizes, se estamos tristes, se estamos alegres, se estamos cansados, se estamos desanimados, que nos lembremos do nosso Senhor Jesus. Ellen, como que eu vou me lembrar de Jesus estando desanimada, estando... Se lembre de Jesus. Lembre-se de Jesus ao seu deitar, lembre-se de Jesus ao seu levantar. Lembre-se que não existe homem, não existe mulher nenhuma na face da terra que vai te acordar pela manhã, que vai te trazer a sua vida de volta. A Bíblia declara que o Espírito volte a Deus que o deu. Então isso significa que o seu Espírito, ele é de Deus, foi Deus quem te deu. Assim como a sua mãe te deu a luz, você sabe exatamente de onde você veio da sua mãe, a sua mãe. Por isso que você ama tanto a sua mãe, porque sua mãe te deu a vida. Ela abriu a passagem para você vir até essa terra. Porém, Deus te deu o Espírito. Isso significa que não foi a sua mãe que colocou um Espírito em você. Significa que Deus colocou um Espírito sobre a sua vida, sobre a sua carne. Então, significa que você é um Espírito de Deus. Você é de Deus. Sabe? Você é uma pessoa de Deus, um filho de Deus. Então lembre-se do seu Criador, porque você lembra da sua mãe. Talvez você não tenha sua mãe, talvez você tenha perdido sua mãe. Você perdeu sua mãe, talvez sua mãe é falecida. Porém, você se lembra da sua mãe, às vezes dá saudade da sua mãe. Às vezes você sente falta da sua mãe. É assim que Deus quer que você se lembre dele. Por que você se lembra da sua mãe? Ai, Ellen, porque ela me criou. Exatamente. E por que é tão difícil você lembrarmos do nosso Criador que nos fez? A nossa mãe nos criou, ela cuidou de você, ela te deu amor, talvez ela te deu carinho, talvez ela não foi uma mãe tão presente, porém você sabe quem ela é, você conhece ela, talvez você não conheça ela tanto assim quanto você queria, porém ela é sua mãe, ela não deixou de ser sua mãe. E Deus é a mesma coisa, Deus criou você. Isso significa que você pode se lembrar de Deus, porque Ele é o seu Criador. Eu não sei você, mas eu tive muita curiosidade de saber quem me criou. Eu gostaria muito de saber, muitos anos atrás, eu tinha muita curiosidade de saber por que eu existia, por que eu era como eu era. E eu fui atrás de respostas, eu fui atrás de Deus, eu descobri que era Deus quem tinha me criado, eu queria saber. Porque eu não me contentava só em saber que era minha mãe e que era meu pai, eu queria saber mais. Então se lembre, eu queria respostas, e eu tive respostas. A minha resposta é que Deus é o nosso Criador. Deus criou todas as coisas. Mas eu não tinha essas respostas, porque ninguém tinha me ensinado, ninguém tinha me contado. Entende? Então, aproveite esse tempo onde a palavra de Deus ela é exposta a muitas gerações. E agora, no nosso mundo atual, muitas pessoas falam de Deus, muitas pessoas falam da palavra de Deus. Então, aproveite essa oportunidade, agarre essa oportunidade que Deus está dando para mim e para você, porque é o que Ele quer nos dias de hoje, lembrar da existência dele, lembrar que Ele
é Deus na nossa vida, lembrar que Ele é o Criador, lembrar que Ele nos acorda pela manhã, que Ele nos coloca a se deitar. Ele é quem nos faz adormecer e não acontecer nada de ruim com a nossa vida. Ele é quem nos deixa dormir sem que a gente acorde morto, sem que a gente acorde talvez com alguma doença, com alguma enfermidade. Simplesmente é Deus, gente, que não permite que isso venha acontecer. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá o pão àqueles que dormem, o pão da vida. Não significa que é um alimento, gente, significa que é a vida que Deus dá para nós novamente. Então isso já é um outro milagre que Deus faz enquanto a gente dorme e a gente não imagina. Esse é mais um dos milagres de Deus. Deus dando o alimento para seus filhos acordando pela manhã, podendo fazer suas coisas, seus trabalhos e tudo mais. E essa é mais uma dádiva que Deus nos dá, de estarmos vivos na presença dele. Nós poderíamos acordar com enfermidades, com doenças, com depressão, com ansiedades, porém o nosso Deus, o nosso Criador, Ele não deixa que isso aconteça. Porém, você tem que estar próxima dele, você tem que estar conversando com ele, lembrando que ele é o seu Criador, lembrando que ele é o seu Pai, que ele te dá todas essas coisas, lembrando disso, porque é isso que ele quer. Ele quer que você simplesmente lembre-se dele, que você simplesmente peça para ele tirar essas doenças, enfermidades que você tem na sua vida. Seja lá o que for, eu tenho certeza que Deus ele vai tirar. Seja lá a doença que você tiver, eu tenho certeza que ele vai tirar, eu tenho certeza que ele vai curar. Nos dias de hoje, gente, é muito difícil a gente simplesmente conviver com pessoas e remédios. Isso não nos basta. Hoje tem terapeutas, psicólogos, psiquiatras, são pessoas que nos ajudam, só que tudo isso ajuda sim, com certeza. Mas não é suficiente, gente, não é suficiente. Por que eu falo isso? Porque se maior é o que está em nós do que o que está no mundo, nós já estamos curados, nós já estamos realizados, nós já temos tudo o que temos. Deus, ele nos deu tudo que nós precisamos. Então já não há mais dores, não há mais doenças. Quando o que maior que está em mim, que é Deus, é maior do que está no mundo, eu acredito que quando Deus declarou isso na Bíblia, significa que nós já vencemos. Nós já vencemos a doença, já vencemos aqueles que nos ferem, já vencemos todo o mal, porque é muito maior do que o que está no mundo. Então nós já conseguimos vencer. Por isso que Deus nos chama de vencedores. Por isso que você ouve profetas, pregadores falarem: você é mais do que um vencedor, você é mais do que uma vencedora. Porque já vencemos então o mal, já vencemos o que é mal. Porque estamos com Deus. Porém, quando não estamos com Deus, não vamos conseguir vencer. Sozinhos, com a força do nosso braço, não tem como, gente. Não tem como. Infelizmente. Por isso, esteja próximo de Deus, esteja próxima de Deus, busque ao Senhor, enquanto nós temos oportunidade, sabe? Pode ser que você esteja cansado, talvez você não tenha nem força para conseguir orar ou fazer uma oração e tudo mais. Eu sei que é muito difícil, porque talvez você não tenha nenhuma pessoa para conversar, né? Não tenha nenhuma amiga ou um amigo para conversar sobre o que você está passando. Mas lembre-se que Deus, Ele é o único amigo que você precisa nesse momento, sabe? Nesse momento de aflição, de desânimo, Ele é o seu único amigo. Ele é o único que pode te oferecer uma oportunidade, uma porta de emprego, um casamento, uma família feliz. Ele é o único que pode dar todas essas coisas. Homem nenhum na face da terra pode dar isso para alguém. Homem nenhum pode suprir as necessidades do seu coração, os desejos do seu coração. Somente Deus, somente Jesus pode mudar isso. Somente por isso lembre-se do seu Criador. Como é bom lembrar da pessoa que criou o céu, que criou a terra, que criou as estrelas. Nenhum ser humano consegue fazer isso.
Nenhum ser humano consegue criar uma estrela, criar um planeta Terra tão maravilhoso quanto onde a gente mora, onde a gente vive. Nenhum ser humano consegue. Porém, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, o Deus que você acredita, Ele pode todas as coisas. Por isso, acredite que se um Deus que criou um planeta Terra cheio de estrelas, de lua, que dá ordem às estrelas, que fala para a lua para o horário que ela tem que vir, o horário que ela tem que sair, a hora que o sol tem que vir. Um Deus que se deixasse um pouco mais o sol próximo da Terra, nós estaríamos mortos. Todos os dias Ele tem cuidado disso, todos os dias Ele tem uma preocupação com isso. Que Deus é esse, gente? Que faz isso? É o Deus que criou eu e você. Por isso, se você tem alguma doença, alguma dor, peça para Ele que Ele vai tirar e você será curada, você será realizada por Deus. Eu tenho certeza, tá bom? Eu oro em nome de Jesus para que na sua vida todas as coisas ruins que você está passando, elas vão sair no nome de Jesus. Todas as doenças, enfermidades, em nome de Jesus vai sair, tá bom? Eu tenho certeza que você vai ser curado, tenho certeza que você vai ser restaurada, tá bom? E é isso, gente. Que você possa estar alinhada com Deus e Deus vai te contar tudo que Ele tem para sua vida, eu tenho certeza, tá bom? Um beijo.